Começa agora o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. Apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, ouvinte, muito bom dia. Quem tem prazer de falar contigo é o Alan Amaral e hoje eu estou substituindo o nosso professor, diretor, pastor Anderson Alexandre. Eu quero aqui dar um bom dia para você que está acompanhando a gente. Estamos ao vivo direto dos estúdios da Rádio Melodia, aqui de Maringá. Você está ouvindo Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Muito bem, estamos de volta e eu quero me apresentar. Meu nome é Alan Amaral e eu sou professor aqui no CETEBARI, nosso Seminário Teológico de Maringá. E para mim é um prazer poder falar contigo, lembrando que você que tem um chamado de Deus, né, tanto na sua igreja ou um chamado maior para atingir mais pessoas, um chamado missionário, pastoral, não importa o seu chamado, mas para todo chamado é preciso aprender a palavra do Senhor. Para todo chamado é preciso que a gente venha entender o que o Senhor deixou pra gente, a palavra dele, para que a gente possa ser moldado e mudado através dela. E para isso a teologia é um caminho muito amplo e muito bom. E o Seminário Teológico da Batista Renovada aqui de Maringá, o CETEBARI, faz isso com excelência, né? Ele é uma ponte que conecta você ao propósito, ao chamado que Deus tem na sua vida. Então você que tem um chamado de Deus, que precisa se capacitar, não perca tempo. Nós vamos estar com as matrículas abertas para o início do ano que vem. Tem turma nova começando, é uma vez na semana apenas, é uma bênção, o valor é acessível, é um valor realmente missionário e você vai ser abençoado com ótimos professores. Todos os nossos professores são pastores, são homens de Deus e você vai estar sendo abençoado com a palavra de Deus. Então não perca tempo, faça a sua inscrição. E para começar hoje, eu quero falar sobre os pilares da vida cristã. Então esse é o nosso tema, pilares da vida cristã. E para falar sobre isso, eu quero ler um texto que se encontra lá no livro de João, no capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. E diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Só até aqui. Nós vamos ler só até aqui. Eu falei que ia ser até o verso 11, mas podemos ler só até aqui, depois a gente lê o restante. Nós lemos então até o verso 3, ok? E para começar, eu quero deixar um pequeno ensinamento, né? A primeira coisa que nós observamos no texto, no verso 1, diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro. E o verso 2 diz que eles prepararam um jantar para Jesus. E eles convidaram Jesus para esse jantar. E o que nós podemos tirar de aprendizado desse texto? A primeira coisa que podemos entender é que todos nós precisamos aprender a convidar Jesus para tudo nas nossas vidas. Muitos de nós até falam que têm um relacionamento com Deus, até conhecem a Deus, mas às vezes nos esquecemos de convidá-lo para a nossa vida, esquecemos de convidá-lo para os nossos almoços, os nossos jantares, as nossas reuniões de família e para o nosso dia a dia. E se nós queremos ter sucesso na caminhada cristã, é necessário que venhamos convidar Jesus para tudo aquilo que formos fazer, né? O meu pastor, apóstolo Celso Santo, diz uma frase interessante: se você quer ter sucesso no negócio, convide Deus para ser o seu sócio, convide Jesus para ser o seu sócio e certamente você terá sucesso. E eu quero repetir aqui essa frase. Então, a primeira pergunta que nós podemos fazer, que eu quero responder aqui nessa manhã, é: como descobrir o meu chamado? Muitos de nós já se perguntaram isso. Como descobrir o meu chamado? Nós entendemos que realmente Deus tem um chamado específico na vida de cada um. Tem um chamado geral,
que é o chamado de pregar o Evangelho e ir por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura, mas também acreditamos que Deus trabalha de forma organizada e que Ele tem um certo chamado específico para cada um de nós. E como eu posso descobrir o meu chamado? Se nós observarmos o verso 2 do texto que lemos de João capítulo 12, ali eles preparam um jantar para Jesus e Marta está servindo a Jesus. E aqui tem um grande segredo: nós só vamos descobrir o nosso chamado quando estivermos servindo a Deus. Muitos de nós acreditam que para descobrir o chamado, primeiro eu vou orar, eu vou jejuar e vou esperar que Deus me dê uma resposta. Não que isso não seja válido, de maneira alguma, isso é muito válido, não é? Mas nós precisamos entender que para descobrir o chamado de Deus, nós precisamos estar servindo a Deus. E quando eu falo de servir a Deus, eu falo aqui de servir a igreja. Eu falo de servir aos irmãos. É isso que eu estou falando, né? Muitos de nós têm chamados específicos. Por exemplo, posso citar o meu caso, que eu recebi um chamado com 12 anos de idade de pregar o Evangelho de Jesus. Porém, eu não comecei pregando o Evangelho. Eu comecei ajudando em outras coisas. Ajudei cuidando da igreja, ajudei cuidando do som, ajudei cuidando do louvor e hoje eu prego a palavra de Deus. Então, Deus usa esses meios para nos preparar e para conhecer esse chamado que Ele tem para nós. Então nós só vamos descobrir o nosso chamado em Cristo quando nós servirmos a igreja de Jesus. Então, eu quero também chamar a atenção para falar sobre responsabilidade. E eu vou dar um tempinho para você pensar no que vem na sua cabeça quando eu falo de responsabilidade. Falar sobre responsabilidade é, na verdade, uma grande questão, porque nós, quando aceitamos Jesus, nós entendemos que Ele já pagou o preço e que está tudo certo, e realmente está, sobre a nossa salvação. Mas todos nós, a partir deste momento, temos uma responsabilidade como filhos de Deus. Responsabilidade essa que é pregar o Evangelho, que é viver de maneira santa, que é viver com um testemunho diante da nossa sociedade. Então, para descobrir o nosso chamado, nós temos que servir a Deus, servir a sua igreja, e nós só vamos descobrir o nosso chamado servindo e entender as nossas responsabilidades. A nossa segunda pergunta é: como ser mais parecido com Jesus? E para responder isso, no texto que lemos, ele nos relata, nós lemos o texto, lembrando que lemos o texto de João, capítulo 12, do verso 1 ao verso 4. O texto que lemos nos relata que enquanto Marta servia, Lázaro estava à mesa. Enquanto Marta servia Jesus, Lázaro estava na mesa com ele. A primeira pergunta foi como descobrir o meu chamado. E a resposta foi que nós só vamos descobrir o nosso chamado servindo a Jesus e a sua igreja. Então, para falar da segunda pergunta, como ser mais parecido com Jesus, muitos de nós, já até servimos a Jesus, já até servimos a igreja de Jesus, assim como Marta estava servindo a Jesus nesta ocasião. Porém, poucos de nós nos assentamos na mesa com ele, assim como Lázaro estava sentado com ele. A realidade é que nós só vamos nos parecer com Jesus na medida em que nos aproximarmos dele. E quando nós nos aproximamos dele, ele vai tirando de nós aquilo que não provém dele. As nossas imperfeições, as nossas pendências, ele vai tirando de nós com essa aproximação dele. E quando nos aproximamos de Jesus, na medida em que o conhecemos, ele vai moldando o nosso caráter, ele vai mudando a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Nós vamos tendo uma metanoia, que significa uma mente transformada pela palavra de Deus. Então, para ser mais parecido com Jesus, nós precisamos passar mais tempo com ele, E como eu passo mais tempo com Jesus? A primeira coisa é lendo mais a palavra dele. Não tem como conhecer a Deus, conhecer a Jesus, sem conhecer a sua palavra. A segunda coisa é orando, fechando a porta do quarto, orando ao Pai que está no céu. E a terceira coisa
é vivendo uma vida de santidade. Então nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. E quero aqui partir então para a terceira pergunta. A primeira pergunta foi, lembrando, como descobrir o meu chamado. A segunda pergunta foi como ser mais parecido com Jesus. E agora, a terceira pergunta é: qual a adoração que agrada a Deus? Qual a adoração que agrada a Deus? No verso 3 do texto que lemos, Maria pegou um frasco de perfume e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. A adoração que Deus aceita é aquela adoração que é feita sem segundas intenções. Adoração a Deus é uma vida de serviços a Ele, não um momento durante o culto ou o louvor. Muitos de nós caímos na falha, na bobeira de pensar que a adoração é apenas um momento em que levantamos a mão, cantamos louvores a Deus durante um período no culto. Mas a realidade é que a adoração vai muito além disso. A adoração tem a ver com uma vida de serviço a Ele, não um momento durante o culto. Os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Alan, o que você quer dizer com isso? É uma vida toda de devoção a Deus. Para você ter noção, para fazer uma exegese do texto, o perfume que Maria derramou nos pés de Jesus tinha o valor de um ano inteiro de trabalho. Os cabelos de uma mulher naquela época significava a sua honra. Então uma mulher só mostrava o seu cabelo solto para o seu marido. E Maria pegou aquele perfume, que valia o equivalente a um ano de trabalho, e derramou todo sobre os pés de Jesus. Pegou o seu cabelo, que era a sua honra, soltou ele e enxugou os pés de Jesus. O que Maria fez foi fazer um ato de adoração a Deus. Ela o adorou em espírito e em verdade. A nossa adoração tem que ser algo valioso e verdadeiro. E quando falo de adorar a Deus sem segundas intenções, é porque às vezes nós queremos barganhar com Deus. Eu vou adorar a Deus, porque senão Deus não vai me abrir essa porta. A realidade é que Deus é misericordioso e abre sim as portas na nossa vida, não é? Mas nós precisamos entender que a adoração a Deus tem que ser sem segundas intenções. Maria no texto não tinha segundas intenções senão a adorar a Deus, e essa tem que ser a nossa única intenção na adoração ao Senhor. A quarta pergunta e última pergunta é: como ter uma vida de testemunho? Vou fazer a pergunta de novo. Como ter uma vida de testemunho? E antes disso, nós estamos falando do tema pilares da vida cristã. Quais são os pilares da vida cristã? Se você quiser anotar, pode anotar aí. Intimidade, adoração, trabalho e testemunho. Intimidade, adoração, trabalho e testemunho. Esses são os pilares da vida cristã. E a quarta pergunta: como ter uma vida de testemunho? A Bíblia conta toda a história de Lázaro, que ficou morto por 4 dias e foi ressuscitado por Jesus. Ele é um dos personagens mais famosos da Bíblia, mas em toda a Bíblia não há sequer uma palavra dita ou escrita por ele. Eu estou a falar do Lázaro, amigo de Jesus, aquele que ficou doente e ficou morto por 4 dias, e Jesus o ressuscitou. Esse homem famoso na Bíblia, amigo de Jesus, não teve uma palavra dita ou escrita por ele em toda a Bíblia. Mas, mesmo assim, através do seu testemunho, milhares de pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. O nosso testemunho tem que falar mais alto do que a nossa voz. A nossa vida tem que mostrar o poder de Deus para fazer milagres. Pessoas improváveis usadas por Deus para fazerem coisas espetaculares. Todos nós temos um testemunho e uma história com Jesus. E através dessa história e de uma vida de santidade diante de Deus e dos nossos irmãos, as pessoas verão
Jesus em nós e através de nós. Nós precisamos entender que uma vida de testemunho na vida do cristão é inegociável. O porquê que quando nós procuramos, não é, um professor para nos ensinar algo, uma pessoa para nos ensinar alguma coisa, algum tipo de coisa, nós queremos ver os diplomas dessa pessoa. Nós queremos ver se de alguma maneira essa pessoa já teve sucesso naquilo que ela vai nos ensinar, não é? Por exemplo, nós vamos pegar um avião para viajar e nós vamos tranquilos tranquilos entre aspas, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas nós vamos tranquilos, descansando e crendo que aquele piloto que está pilotando aquele avião é capacitado para fazer tal coisa. Ele estudou, ele fez uma faculdade, ele tem horas de voo, ele sabe o que vai fazer se acontecer algum tipo de pane, e nós confiamos a nossa vida a ele. Mas o que faz um piloto ter sucesso na sua vida é o testemunho. E o que eu estou falando do testemunho de um piloto? Você pergunta, quantos aviões esse cara já derrubou? Ele fala, não, nunca derrubei nenhum avião. Todos os aviões que eu subi, eu consegui colocar em pouso tranquilo. Já passei por turbulências, mas eu consegui controlar a situação. E quando nós procuramos pessoas para nos ensinar sobre determinado assunto, nós queremos que aquela pessoa tenha autoridade para falar sobre aquilo. E o que nos gera autoridade na nossa vida cristã é o testemunho. Não adianta, querido, eu chegar aqui para você às 11h34 da manhã de hoje e falar um monte de coisas aqui para você, e quando acabar aqui, eu sair daqui e não dar testemunho de nada disso que eu acabei de falar. Tudo que eu falei vai cair por terra, porque eu não tenho autoridade, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Mas, se de outra maneira, saindo daqui, eu tenho um testemunho de santidade, um testemunho de uma vida cristã, de um caráter cristão, então tudo que eu falei permanece com autoridade, e tudo aquilo que eu falei, o céu mantém, o céu assina embaixo, porque eu tenho a autoridade de Deus para falar sobre algo, e eu tenho um testemunho. Então hoje, um problema que vemos muito, é que pessoas querem pregar, pessoas querem cantar, pessoas querem, ser pastores, líderes famosos, mas não tem ainda o testemunho para poder fazer tal coisa. E há um problema quando nós não temos testemunho, porque não geramos autoridade. Então, muitas das vezes, nós não entendemos o porquê certas coisas não dão certo em nossa vida, quando na verdade Deus está dando tempo e chances para que nós comecemos a andar com um testemunho adequado de santidade diante de Deus. Então eu quero chamar sua atenção, você que está me ouvindo aí. Você sabe o quanto é importante um testemunho na vida de um cristão, não é? Você conhece um irmão cristão e você vê os frutos que ele tem. Na aula que eu tive mês passado, falando sobre antropologia, hamartiologia e soteriologia, que são matérias da salvação, matérias sobre o pecado, da matéria que eu dou aqui no CETEBAR, no primeiro ano, nós estávamos a falar sobre o homem, o pecado do homem e a salvação. E uma das perguntas em sala foi: como eu posso saber se uma pessoa realmente foi salva por Jesus? Como eu posso ver? E a resposta foi: a Bíblia nos diz que nós conhecemos uma árvore pelos frutos que ela dá, né? Então nós chegamos debaixo de uma árvore e se ela dá maçã, então nós sabemos que ela é uma árvore que dá maçã. Nós vamos chamar, essa aqui é uma árvore que dá maçã. Se chegamos debaixo de uma árvore, ela tem goiaba, ela dá um fruto de goiaba, nós vamos falar, esse aqui é um pé de goiaba, isso dá goiaba. Então não tem como nós vivermos uma vida de salvação, uma pessoa que diz ser salva, e não ter um testemunho de salvação. A primeira coisa que acontece em todos os lugares, em todas as pessoas que Jesus encontra, todos os lugares que Jesus passa, é a transformação. Na Bíblia não existe nenhum lugar que Jesus passou que permaneceu o mesmo. Não existe. Me mostre algum lugar que Jesus passou que permaneceu o mesmo. Todos os lugares foram afetados pela presença de Jesus. Todas as pessoas que ele conversou foram transformadas por ele. Todas as pessoas foram tocadas por ele, porque o que transforma é a presença de Jesus. Então, se eu digo que eu aceitei Jesus, que ele entrou na minha vida, eu tenho que ter esses frutos para mostrar. As pessoas têm que ver os frutos de arrependimento, de perdão, de mudança de vida, mudança de caráter, de mudança de conduta. Então, esses testemunhos vão testificar para as pessoas que eu realmente fui transformado pela graça de Jesus, que realmente Jesus mudou a minha vida e mudou a minha história. E um problema que temos hoje é isso. E eu quero dar um gancho aqui rapidinho
para falar sobre responsabilidades e contar um pequeno fato que aconteceu. Certo dia, numa reunião de homens, um pastor fazia numa igreja grande uma reunião de homens, e muitos homens iam naquela reunião. E naquele dia tinha uma mesa muito linda, uma mesa com tudo que você imaginar de café da manhã. Tinha pão de queijo, bolo, pão, tudo que você imaginar naquela mesa tinha, né? Café, cappuccino, leite, tinha suco, tinha tudo. Era uma mesa farta, uma mesa bonita. E faltava um irmão chegar e ele estava atrasado. Então todos aqueles homens se puseram a esperar que esse homem chegasse. E quando esse homem chegou atrasado, todo mundo estava esperando por ele. Ele chegou, olhou na mesa rapidamente e falou, colocou a mão na cabeça e falou para o pastor: puxa, pastor, você esqueceu de comprar o requeijão. E aquele pastor olhou para aquele homem e falou: olha, irmão, Deus é maravilhoso. Que bom que você veio e Deus fez com que você percebesse que falta o requeijão. Todos nós aqui, eram mais de 30 homens, nós vamos esperar que você saia, compre o requeijão e volta para que nós vamos começar o nosso café da manhã. Nós vamos esperar você para comprar o requeijão, voltar para que nós possamos começar esse café da manhã. E o que eu quero dizer com essa história que eu contei? Às vezes nós terceirizamos as responsabilidades que foram dadas a nós. Muitas das vezes acontecem coisas ao nosso redor. Deus permite que nós ficamos sabendo de coisas, vemos coisas e nós achamos que Deus nos mostrou algo para que nós venhamos a falar para as pessoas sobre aquilo. A realidade é que quando Deus mostra algo para a gente, a primeira coisa que acontece é que a gente tem que se colocar em oração. Né? Se você ficou sabendo de algum pecado de algum irmão, de alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é se colocar em oração pela vida daquele irmão. A segunda coisa que você tem que fazer é estar disponível para estender a mão e não apontar o dedo, não é? Então, falando de responsabilidade de uma vida cristã, na igreja, vou dar um exemplo, na igreja de Marialva, na terceira igreja de Marialva, quando eu ajudava meu pai a pastorear essa igreja, tinha um irmão lá que ele era uma bênção, um homem que entendia as responsabilidades de Deus, um homem usado por Deus. E aquele homem, certa feita, ele viu que o ventilador da igreja, um dos ventiladores, tinha queimado, não é? Só que a gente não tinha percebido que aquele ventilador tinha queimado. E no próximo culto aquele homem chegou com um novo ventilador e falou pro meu pai: ó, pastor, aqui tá um novo ventilador para você colocar na igreja. Meu pai falou: mas já tem ventilador. Não, eu percebi que aquele ventilador tá queimado, eu já comprei um novo. Então, às vezes, Deus nos dá essa oportunidade de agir com responsabilidade, não é? Nessa vida cristã que nós temos, isso é muito importante. Então, para fechar, nós precisamos entender que Jesus tem que ser o nosso convidado de honra em tudo o que nós formos fazer. Que devemos ter a intimidade com ele, assim como Lázaro tinha intimidade com Jesus. Nós precisamos estar à mesa com Jesus, nós precisamos ouvir as palavras de Jesus, nós precisamos ser tocados e transformados por Jesus. Outra coisa é que precisamos servir a ele como Marta servia. Marta servia a Jesus de maneira excelente. Ela não deixava que Jesus ficasse com fome, ela não deixava que nenhum dos discípulos de Jesus ficasse com fome. Ela estava sempre na cozinha, sempre trabalhando, sempre se preocupando com o bem-estar de Jesus. E nós precisamos servir a Jesus e a igreja de Jesus. Outra coisa é que nós precisamos aprender a adorar a ele como Maria o adorou. E como Maria adorou a Deus, foi sem segundas intenções. A nossa adoração precisa ser em espírito e em verdade. Tem que ser uma vida de devoção e tem que ser sem segundas intenções. A nossa única intenção deve ser adorar ao nome do Senhor Jesus, deve ser louvar ao nome do Senhor. E a última coisa é que o nosso testemunho precisa falar por nós e exaltar o nome de Jesus. O nosso testemunho precisa falar por nós, porque o testemunho de Lázaro fez com que milhares e milhares de pessoas e até judeus na época fossem até a sua casa, fossem até aquela província em Betânia para conhecer e ver aquele homem que havia ressuscitado depois de 4 dias mortos. E quando esses judeus, essas pessoas incrédulas chegavam e viam Lázaro vivo e ouviam a sua história, elas se convertiam e criam em Jesus como Senhor e Salvador. Lázaro não pregava, Lázaro não fazia cultos em sua casa, Lázaro não tinha uma igreja, Lázaro não tinha um microfone para sair para pregar, mas o testemunho de Lázaro falava mais alto do que todas as palavras que Lázaro poderia falar. Irmão, por mais que você não perceba, as pessoas estão a te observar. Por mais que você não perceba, tem pessoas que olham para você e se espelham em você. Muitas das vezes por conta das coisas que passamos.
nós achamos e imaginamos que nós não somos espelho para alguém, não somos referência para ninguém, né? Mas nós temos que entender que na caminhada cristã nós somos usados por Deus para ajudar essas pessoas, ajudar os nossos irmãos a chegarem em algum lugar, né? Eu, como professor, eu vejo que às vezes, mesmo falho, mesmo às vezes cansado de uma rotina de trabalho, chegando na segunda-feira para dar aula, a gente é agraciado dos testemunhos que colhemos. Olha, pastor, o senhor deu essa matéria e falou desta coisa e eu estava vivendo isso, eu precisava ouvir isso, essa foi uma mensagem de Deus. Durante as pregações, nós como pastores, pregadores, nós ouvimos as pessoas no final falar com a gente: pastor, Deus falou comigo exatamente aquilo que eu precisava ouvir. E às vezes nós achamos: poxa Deus, hoje eu estou tão mal, eu que preciso de uma palavra. E mesmo assim, Deus nos levanta e nos dá uma palavra para aquelas pessoas. E o que eu quero dizer para você, querido, mesmo que você ache que não tem ninguém olhando para você, sempre vai ter alguém olhando para você e olhando para o seu testemunho. Então o seu testemunho tem que falar mais forte. E para fechar, eu quero aqui rapidamente falar algo de Deus para você. Bem rápido. Nós podemos observar um texto que está lá em Jeremias, no capítulo 18. Esse texto ele fala sobre quando Deus manda Jeremias até a ver a casa do oleiro, não é? E neste texto acontece o seguinte: tem 3 personagens: o oleiro, a roda e o vaso. O oleiro significa Deus. O vaso significa nós, ou tipifica nós. E a terceira coisa é a roda. A roda significa a nossa vida. E muitos de nós temos ficado na roda o tempo todo. O que significa estar na roda, Alan? Nós temos vivido os mesmos ciclos. A gente reclama, a gente ora e fala para o Senhor: Deus, eu preciso que o Senhor mude as coisas. Eu não consigo desse jeito, eu preciso que o Senhor mude essa situação. E nós não entendemos porque a nossa vida não tem mudado. Mas quando aquele profeta está a observar o oleiro trabalhando, o oleiro, ele sabe quando o vaso vai estar pronto. O vaso não sabe quando está pronto. Então o oleiro sabe a hora exata que o vaso vai estar pronto. E para entendermos a vida cristã, nós precisamos entender que nós vamos passar pelo processo do oleiro. O Senhor vai tirar de nós as nossas imperfeições e na roda do oleiro, nós que somos vasos do Senhor vamos ser tratados na mão do Senhor. O Senhor vai nos tratar, o Senhor sabe o que a gente precisa aprender, sabe o que a gente precisa deixar de lado, sabe o que a gente mudar. Então às vezes nós não enxergamos essas coisas, mas precisamos aprender a confiar no trabalhar de Deus e entender que Ele está no controle de tudo. E este vaso, ele só sai da roda, né? Ele só sai da roda do oleiro quando o oleiro fala: esse vaso está pronto. Nós precisamos entender que muitas das vezes nós crentes temos uma fala que nós falamos assim: olha, eu estou no deserto, olha, eu estou no deserto. Nós precisamos entender que o deserto não é morada, o deserto é passagem. Todos nós vamos passar por desertos, mas Deus vai usar os desertos para tirar as imperfeições de nós. Deus vai usar o deserto para nos moldar, para mudar algumas coisas que precisam ser mudadas, para nos aproximar dele, para mostrar para nós coisas que nós ainda não tínhamos enxergado. Então entenda que nós não vamos sair da roda e nem do deserto, que roda e deserto é a mesma coisa. Nós não vamos sair da roda e nem do deserto enquanto nós não entendermos e aprendermos o que nós temos que aprender. Aí você fala: Alan, o que eu faço então? Se você está neste momento, passando por isso, recomendo que você faça uma oração. A seguinte oração: fale para Deus: Deus, eu quero que o Senhor me mostre aquilo que eu preciso mudar. Eu quero que o Teu Espírito Santo me capacite a enxergar o que eu preciso mudar. Eu quero que o Senhor me lembre de algo que eu talvez tenha esquecido. Eu quero que o Senhor me ajude a passar de fase, me ajude a progredir nessa caminhada que eu tenho com o Senhor. Então, o oleiro sabe da hora certa de tirar aquele vaso. E depois de tirar aquele vaso, o oleiro sabe quando ele está pronto para ser usado, não é? Deus não vai derramar um óleo novo em um odre ou um vaso velho. Deus, ele precisa de um vaso perfeito para usá-lo. E quando eu falo perfeito, não falo de medidas humanas, mas eu falo daquilo que a graça de Deus abunda em nós e faz através de nós. Então, eu deixo essa mensagem ao seu coração. Nós precisamos entender que nós temos que ter intimidade, adoração, trabalho e testemunho, né? Esses são os pilares da vida cristã. Querido, eu espero que você tenha entendido e tenha sido abençoado, que o Senhor tenha te alcançado nessa manhã.
Para mim é uma honra estar aqui falando com você. Eu agradeço pela oportunidade ao Senhor, agradeço também ao pastor Anderson Alexandre, o diretor do CETEBAD, por essa rica oportunidade. E eu quero deixar aqui para você um grande abraço, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa alcançar a tua vida nessa manhã e mudar os processos que você tem vivido. Amém? Eu quero fazer uma breve oração para que nós possamos terminar este programa com chave de ouro. Onde você estiver, que você possa colocar as mãos sobre o seu coração. Senhor, eu oro por todos esses ouvintes que estão a me escutar. Oro, Pai, por essas pessoas que também vão escutar pelo Spotify depois. Oro, Senhor, porque eu creio que o Senhor tem uma obra na vida de cada um deles. E talvez, Senhor, essas pessoas se encontrem em momentos confusos. Talvez, Senhor, essa pessoa até esteja no momento falando que está num beco sem saída. Pai, mas eu sei que a Tua palavra nos garante que o Senhor está conosco, que o Senhor tem o controle de tudo em Tuas mãos. Pai, eu não sei qual é a situação que essa pessoa está, eu não sei qual é o milagre que ela precisa, mas eu creio que a Tua mão é poderosa para alcançá-la neste momento. Pai, então eu oro para que o Senhor alcance cada ouvinte, para que o Senhor mude a história de cada ouvinte, Pai, que está ouvindo essa mensagem e essa oração, para que o Senhor, Pai, traga eles para perto de Ti, para que eles consigam ter esses pilares da vida cristã, para que eles tenham um testemunho, para que eles tenham intimidade contigo, para que eles estejam trabalhando para o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por pessoas que agora se encontram talvez em hospitais, se encontram enfermas, com problemas na família, problemas nos negócios. Senhor, que esse programa sirva como norte para essas pessoas, que essa palavra sirva como palavra do Senhor para essas pessoas. Pai, que o Senhor as alcance, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Nós cremos, Senhor, nós declaramos a nossa fé em Ti. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo que nós precisamos. E Pai, nós não cremos no homem, nós não acreditamos em nós mesmos, mas nós acreditamos e temos fé na Tua palavra, porque cremos que todo o controle do universo está nas Suas mãos. Senhor, que neste momento o Teu Espírito Santo possa nos trazer paz no coração, que nós venhamos ser direcionados por Ti. Não nos deixe perdidos, Senhor, não nos deixe sem direção. Venha trazer paz ao nosso coração e venha nos dar aquilo que a gente precisa. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado você que ficou até aqui. Que Deus abençoe a tua vida. E nós podemos nos ver sábado que vem, a partir das 11 horas, no programa Teologando. Deus abençoe a tua vida. Até mais. Você acabou de ouvir o programa Teologando.